Começando com uma pergunta básica. Na verdade, como essa pressão levanta o avião do chão? A resposta é a posição 26 da contagem. As dinâmicas ocultas da decolagem. Tecnicamente, não é a asa que nos tira do solo. É o ar invisível em torno da asa. A curva da asa força o ar em cima dela a percorrer uma distância mais longa. Conforme o avião taxia na pista, moléculas de ar correm na parte curva de cima das asas mais rapidamente que embaixo. A pressão de ar sobre a asa cai. E o avião é literalmente puxado para o céu. Ao mesmo tempo, conforme as moléculas de ar batem na parte mais plana debaixo da asa, elas o forçam para cima. Como se você colocasse a palma da sua mão no fluxo invisível de ar fora da janela de um carro. Em cerca de 200 gramas por centímetro quadrado, multiplicado por 538 metros quadrados da envergadura de um avião, essa decolagem enorme é tão real quanto qualquer coisa que possamos ver. Mas também porque não conseguimos vê-la, muitos de nós ficamos nervosos quando voamos. Então você nos explicou como a asa nos faz decolar. Mas o que eu quero saber é o seguinte: como essa coisa fica intacta com essas forças? Oh, meu Deus! Dá para apertar isso aqui. Eu tenho latas de cerveja que são mais rígidas que isso. Bom, confia em mim. Essa pele de alumínio é um pouco mais grossa do que uma lata de cerveja, mas não é tão grossa assim. Quando está no alto, isso se torna muito mais rígido, porque a fuselagem é muito parecida com um balão. Conforme subimos a 2.000 metros, a pressão do ar fora do plano cai lentamente, enquanto a pressão no interior fica alta. O corpo do avião começa a expandir-se como um balão, acrescentando cerca de 1% a mais de espaço em seu interior. Mas, infelizmente, não para as nossas pernas. Então, conforme o avião pousa, ele desinfla aos poucos. Mas toda essa inflada e desinflada estão causando uma violência invisível na fuselagem do avião. Um processo que está na posição 25 de nossa contagem regressiva. A fadiga do metal. Conforme o avião se expande e contrai em cada decolagem e pouso, as tensões formam milhões de rachaduras invisíveis e minúsculas em seu corpo. Cada uma tem 1 milímetro de distância e são muito mais finas que um cabelo humano. Ao longo do tempo, ocorrem pequenas rachaduras. E depois de uns 30 ou 40 mil pousos, aquelas rachaduras podem começar a se juntar. Saindo dos furos dos rebites de qualquer borda, como uma janela ou uma porta, e de pequenos defeitos invisíveis do alumínio, as rachaduras pela tensão no final se fundem. O avião antigo está literalmente caindo aos pedaços. Invisivelmente. É por isso que, mesmo que esses aviões pareçam normais a olho nu, eles acabarão sendo aposentados. O que acontece se essas rachaduras se juntarem no meio de um voo a 9.000 metros? Você, na verdade, vai ter uma falha. Um pedaço de fuselagem. Legal, mas então, o que quer dizer com uma falha? Parece uma metáfora aqui. Vamos esclarecer. É uma forma de dizer o quê? É uma forma educada de dizer que se as rachaduras microscópicas ficarem grandes o bastante, elas produzem um efeito desastroso. As moléculas de ar pressurizado começam a sair. E se a saída for rápida o suficiente ou o metal for fraco o bastante, a força violenta pode rasgar uma parte da fuselagem do avião. Em um incidente assustador no Havaí, em 1988, o voo 243 da Aloha Airlines sofreu fadiga do metal, corrosão e descompressão explosiva a 7.000 metros. Toda a metade superior do revestimento do avião, desde o cockpit até a asa, foi arrancada. Mas, incrivelmente, apesar de 65 ficarem feridos e um membro da tripulação ter morrido, o avião ainda pousou em segurança. Então, com certeza, isso já aconteceu. Mas, obviamente, é muito, muito raro. Uma das razões de ser tão raro é que as companhias aéreas cuidadosamente monitoram e acompanham cada decolagem e pouso dos aviões, sempre sabendo quando repará-lo ou aposentá-lo. Mas outra razão é que a maioria dos aviões são feitos de um composto de alumínio, com incrível poder.
que chega na posição 24 de nossa contagem regressiva. O incrível metal que cura. Quando você arranha um pedaço afiado de metal contra um pedaço de alumínio, saem tiras invisíveis de alumínio. Em metais arranhados como o ferro, invisíveis desse tipo permitem que a ferrugem se desenvolva. Mas o alumínio espontaneamente repara a si mesmo. Como o metal reage com o oxigênio, uma camada de óxido de alumínio se espalha em todo o arranhado e continua a selá-lo até que se forme uma substituição completa. A força do óxido de alumínio é uma das razões por que esse metal surpreendente é tão resistente ao tempo e tão bom para o corpo do avião. Os aviões também são projetados para que as pequenas rachaduras microscópicas não se interliguem e não se alinhem. Então, a falha no voo agora é tão rara que é um perigo invisível que praticamente nunca acontece. Mas os aviões modernos que possuem segredos invisíveis são muito mais comuns. Então, conforme nossa contagem decola, prepare-se para conhecer o ar que sangra, raios cósmicos que passam por você como se você fosse invisível, e o perigo invisível do céu mais mortal. Estamos fazendo a contagem das 40 coisas invisíveis mais incríveis para os seres humanos, incluindo as coisas bem acima da Terra em um avião. Agora é hora de apertar o nosso cinto de segurança e vivenciar as forças ocultas que cercam os passageiros em um voo. E como tenho sorte... Ah, não, Oi. tá bem confortável. Olá. Eu ganhei o assento do meio. Conforme nós decolamos, a atmosfera do lado de fora fica mais fria e rarefeita. Conforme vamos chegando a 9.000 metros, que é a altura do Monte Everest, precisaríamos de tanques de oxigênio para sobreviver lá fora, onde as temperaturas estão a mortais 34 graus abaixo de zero. Mas a vida invisível prospera mesmo ali fora. Alguns dos ursos d'água e outras criaturas do quintal que conhecemos no chão chegaram a essa altura. E estão flutuando ali fora de nossas janelas, alheios às condições que matariam mais de 99% da vida na Terra. Mas a maior surpresa nesse voo é o que está acontecendo dentro do avião. Aqui, o próprio ar que estou respirando detém um segredo invisível. E ele chega na posição 23 de nossa contagem regressiva. Ar sangrando. Então, de onde vem o ar de um avião? Eles têm tanques de oxigênio? Não, na verdade o ar vem do exterior. Ele é comprimido pelo compressor de ar na frente da turbina. Um pouco daquele ar é levado até o sistema de ventilação do avião. Conforme o dito ar sangrando passa pela turbina, ele é pressurizado e atinge 232 graus. Quando ele chega, ele está muito quente, porque o ar comprimido é muito quente. Então ele é resfriado à temperatura da cabine. Ele é misturado com o ar da cabine, é filtrado e depois passa por essas saídas de ar. Mas conforme ele passa pelas turbinas do avião, ele pega óleos atomizados das turbinas e outros produtos químicos tóxicos. Então ele está bombeando para a cabine. A maioria dos especialistas acha que isso é inofensivo. Mas alguns argumentam que essas partículas invisíveis podem levar a dores de cabeças, vômitos e fadiga. Cerca de 100 incidentes suspeitos são relatados a cada ano. Nos Estados Unidos, você tem 50.000 voos por dia decolando. Então, obviamente, isso é muito raro. Mas a 9.000 metros, até mesmo o perigo invisível do ar sangrando tem que abrir espaço para um bombardeio invisível do espaço. Ele nos afeta em todos os lugares que vamos, mas em nenhum lugar é tão intenso quanto aqui. Na posição 22 de nossa contagem regressiva, raios cósmicos.
Depois que o avião atinge a sua altitude de voo, você realmente tem que se preocupar com os raios cósmicos. O que são raios cósmicos? Na verdade, eles vêm do espaço. Esses raios bombardeiam a Terra constantemente e geralmente são fragmentos de átomos que talvez estejam sem os seus elétrons. E de fato, eles conseguem penetrar a pele fina de um avião. Vindo de todas as direções do universo, a maioria dos raios cósmicos iniciou a vida sendo átomos básicos como hidrogênio e hélio. Mas as explosões de estrelas os aceleraram até quase a velocidade da luz e os transformaram em partículas de alta energia que seguem em direção à Terra. Mas a nossa atmosfera em geral nos protege deles, pelo menos na superfície. Quando a radiação cósmica atinge a atmosfera, ela interage com as moléculas de lá, principalmente com o oxigênio e o nitrogênio, e começa a juntar os elétrons de novo. E logo eles se transformam em apenas um átomo de ferro que cai na Terra sem causar danos. Mas aqui em cima, 9.000 metros perto do espaço, é uma história diferente. Se você fizer um voo transcontinental, irá receber mais ou menos a radiação de um raio-x de tórax, ou talvez metade da radiação de um raio-x de tórax. Mas por mais assustador que isso possa parecer, muitos especialistas argumentam que mesmo os usuários frequentes não enfrentam nenhum risco a mais de ficarem doentes pela exposição aos raios cósmicos. Uma coisa sobre radiação em geral é que, se você tiver uma dieta saudável e evitar a radiação desnecessária, então terá a sua dose a mais de radiação em um avião. Mas mesmo que você use a sua dosagem de radiação em um avião, no final você vai pousar. E quando fizer isso, o mundo invisível estará ali esperando por você. Na verdade, ele vive em você e sobre você. Então, quando a nossa contagem regressiva continuar, prepare-se para conhecer a criatura invisível mais estranha que você já encontrou. Você mesmo. Fumaça. As pessoas só podem ver menos de 1% do que as rodeia. 99% é invisível. Então estamos fazendo a contagem regressiva das 40 coisas invisíveis mais incríveis para os seres humanos. E uma das coisas mais incríveis e às vezes mais perturbadoras dessas coisas invisíveis somos nós. Nossos corpos são mundos por eles mesmos. Temos até as nossas próprias atmosferas, produzindo ar e resíduos ao nosso redor, que são alimentados pelo calor do nosso núcleo. Conforme caminhamos na vida, seguimos alegremente inconscientes dos bilhões de organismos que nos chamam de lar. Bem-vindo ao planeta invisível. Você. E você não está sozinho. Um ótimo lugar para conhecer essas criaturas é aqui. Uma barbearia comum em uma pequena cidade, que o professor Gary Serials conhece bem. Lá está a barbearia. Muito legal, perfeito. Ele é um especialista na ciência do invisível. Oi, pessoal. Como vão? Olá. Oi, como vai? A barbearia parece limpa. O ar parece puro. Mas Gary sabe que mesmo o mais limpo dos ambientes não pode evitar de ser contaminado pelos poluentes mais estranhos e mais comuns em nossas casas. É a posição 21 de nossa contagem regressiva. Pó humano. Essa é uma experiência que você pode fazer em casa. Passe o seu dedo, escorregue-o e talvez em cima da geladeira você pegará essa poeira que é meio acinzentada e escorregadia. Poeira, ok? É uma coisa muito comum. 79% é de pele humana. Na verdade, 30 a 40 mil células mortas da pele estão chovendo no meu corpo a cada minuto. Elas flutuam ao meu redor e no final caem no chão. Mas não por muito tempo.
Nossa pele descartada é um banquete para criaturas inofensivas, mas assustadoras, que compartilham conosco as nossas casas, nossos escritórios e até mesmo as nossas camas. E que chegam na posição 20, os ácaros da poeira. Ácaros que comem poeira estão por todo o nosso redor. Milhões em um único travesseiro. Então esses ácaros comem a nossa pele humana morta. E depois excretam um cocô que causa alergia. Sério? Literalmente? É isso mesmo. Isso é terrível. Tem que mostrar para esses caras. Ei, pessoal, vejam isso. O Gary me disse que nós estamos constantemente soltando a nossa pele. E que essa é a coisa que a está comendo. Isso é um ácaro de poeira. Nossa. Só que esse troço que parece uma lagosta, é invisível. Oh, Deus do Tem um céu. buffet acontecendo ao nosso redor, um banquete. Toda a pele que nós soltamos, esses caras estão comendo. Minha nossa! Eles são descendentes de aranhas, aracnídeos. Eles têm 8 patas Meu como uma Deus. aranha. Eu não gosto de aranhas também. E com certeza eu não gosto de ácaros. Só estou feliz que eles não estejam no meu rosto. Não gosto da ideia de aranhas em mim. Eu odeio dizer isso, amigo, mas há algumas coisas assim no seu rosto. Nesse rosto? Aham. O que Gary está falando é um dos aspectos mais surpreendentes do mundo invisível. O fato de que nós, seres humanos, somos anfitriões para um universo de organismos, quer queiramos ou não. Não milhões, mas bilhões de criaturas vivem dentro e fora de nós. E tudo começa com a posição 19 na contagem regressiva. Sua incrível pele bacteriana. Tá bom, estou olhando de perto e tudo o que vejo é que eu sou um cara muito bonito, o que eu não estou vendo aqui. Bom, se tivesse uma visão microscópica, sua pele se pareceria com a superfície de um planeta alienígena. Minha pele só foi estéril uma vez, quando eu estava no útero. Então, no momento em que eu nasci, comecei a ser colonizado. E agora todos os pelos na superfície da minha pele cobrem uma movimentada metrópole repleta de milhões de bactérias. Felizmente, a maioria delas não são só inofensivas, como de fato ajudam, expulsando as bactérias mais nocivas, e se assim não fosse, elas ocupariam esse espaço e potencialmente me deixariam doente. Mas bactérias são uma coisa. Animais verdadeiros que respiram são outra. E eu estou prestes a ficar cara a cara com um animal que faz do meu rosto o seu lar. Prepare-se para conhecer a posição 18 na contagem regressiva. Os invasores dos cílios. Dê uma boa olhada em seus cílios. Ok, são tipo fashion. Provavelmente não vai querer ouvir isso, mas tem umas pequenas criaturas que estão qual morando aí. É o Demodex folliculorum. Eles vivem nos pelos e eles são pequenos ácaros. Eles podem ser pequenos, mas com certeza há muitos deles. Cerca de 2 milhões estão vivendo nas raízes dos meus cílios e sobrancelhas, deleitando-se de óleo de pele e de células mortas. Ele sai à noite para procriar, enquanto você está Você está dormindo. brincando comigo? Então, enquanto eu descanso, esses caras fazem seus negócios no meu rosto. Exato. Vou ser honesto. Toda essa conversa sobre esses organismos que estão no meu rosto, chamando de planeta, chamando de lar, faz eu querer me livrar deles. Dave, preciso fazer a barba. Ei, vamos lá, vem cá que eu vou dar um jeito em você. Mas como eu estou prestes a descobrir, mesmo algo tão simples como se livrar dos pelos faciais, é uma operação muito horrível quando você mostra a tela do invisível. Então, na posição 17, prepare-se para o terror oculto de fazer a barba. A navalha parece tão afiada quanto uma navalha. Mas o que você não vê é que ela é bem irregular e é comida como se fosse um ancinho enferrujado. E agora nós vamos começar a eliminar a flora e a fauna indesejada no meu rosto. Ou pelo menos vai deixar um visual mais limpo Vamos arrancar tudo. no meu rosto. Meus folículos de cabelo secos são tão fortes quanto um fio de cobre. Então o creme de barbear dissolve seus óleos protetores, permitindo que a água entre e amoleça a queratina. Agora o Demodex deve estar achando que vai rolar uma festa de verão na espuma. Você já foi a uma, Gary? Qual Já é, faz professor? tempo, faz muito tempo. Agora vamos usar a navalha. Vamos lá. Conforme a navalha desliza sobre a minha pele, ela parece suave.
Mas o que eu não posso ver é que ela está, na verdade, causando estragos invisíveis. Todos nós já vimos essas imagens de comerciais de barbeadores, mas olha o que está acontecendo de verdade. Então, do ponto de vista das bactérias, isso é como uma lâmina gigante do espaço descendo e cortando todas as árvores. Minha carne também não é poupada. Talhos rasgam a minha pele e enchem-na com pequenos oceanos de sangue escorrendo dos meus capilares quebrados. De perto, a navalha de Dave está cheia de 500 mil de células da pele e de milhões de bactérias. Razão pela qual ele a mergulha em uma solução azul familiar, que apareceu pela primeira vez em uma banheira do Brooklyn em 1947. É o barbicida, um assassino potente de bactérias e fungos, resultando em aniquilação instantânea. Tá legal. Eu acho que já terminamos. Bem, é bom, eu me sinto durão, como se fosse em uma batalha. Como se fosse eu contra todas as bactérias no meu rosto. E tá, eu fiquei com alguns cortes, mas devia ver o outro cara lá. Até mais, Dave. Está Tô pronto ótimo. para encarar as moças. Agora Gary tem uma surpresa para mim. Nós vamos voltar para seu laboratório, onde ele descobriu uma maneira de fotografar a posição 16 da nossa lista, os ventos invisíveis. Para fazer isso, ele usa um processo incompreensível conhecido como fotografia Schillerian. Como a foto funciona? Bem, ela usa o fato de que a luz viaja a velocidades ligeiramente diferentes e em diversas temperaturas. Mais lenta no ar frio, mais rápida pelo ar quente. Então, o que é Schillerian? Quanto mais quente o ar, mais rapidamente a luz viaja, só um pouco a mais. E isso faz com que a luz se curve em um ângulo extremamente pequeno. Isso é chamado refração. Schillerian pega a curvatura da luz através dessas diferenças de temperaturas e as transforma em uma imagem visível. Então, as correntes de ar invisíveis que fluem em torno de nós, de repente ganham vida, de um modo que os humanos nunca tinham visto. Até agora. Gary e seus alunos de pós-graduação têm explorado os efeitos sobrenaturais da fotografia Schillerian sobre nossas ações normais e cotidianas. Nesse processo, eles estão abrindo uma notável janela para os ciclones invisíveis que giram em torno de uma tosse. Um tiro de arma. E até dos narizes farejadores dos nossos melhores amigos. Quando esse cão exala, seu hálito vai para baixo, longe do que ele está cheirando. É um dos truques mais legais da evolução canina, permitindo que ele inale o puro cheiro do seu alvo. Uma Magnum 500 da Smith & Wesson. A linha nítida das ondas de choque sai da arma, seguida por invisíveis nuvens de gás propelente. As ondas de som de uma trombeta parecem pairar no ar na frente dela. E a música é visível. Mas a coisa mais incrível que a foto revela somos nós. Vamos ver isso na prática? Tá bem. Então eu só me sento aqui? Sente bem na frente do espelho. Estou prestes a experimentar um fenômeno que envolve a todos nós, o tempo todo. E aí está você com todo o seu ar quente visível. Oh, meu Deus. E graças à fotografia Schillerian, nós agora podemos revelar esse fenômeno. A posição 15 de nossa contagem regressiva, a pluma térmica humana. Nossa, então esse é o calor que sai de mim, é a temperatura que existe em torno do corpo. Essa é uma pluma térmica humana. Isso é incrível. O calor que irradia do meu corpo e até dos meus dedos. É, porque sua pele é mais quente que o ar circundante. Eu estou cozinhando. Sim. É como se eu fosse um mágico. Uau. Fumaça. Nas câmeras de infravermelho tradicionais, também vamos visualizar o calor invisível. Mas não assim. Aqui você não está olhando para as superfícies.
Você está olhando para o ar e está vendo as diferenças de temperatura. O que acontece quando nós temos o calor extremo? Eu tenho isqueiro comece aqui. primeiro com o butano e vai soltando um pouco dele. E então você poderá ver que o butano... Tá bem, então agora eu estou só apertando o botão. O butano é mais pesado que o ar, então ele deve cair. Ele fica envolvido no ar quente, mas é claro que dá pra descendo? Ele está ficando preso então. na minha pluma, não é? O butano é mais denso que o ar. Ele é pego na sua pluma, então quando você acende... Nossa! Oh, meu Deus! Parece mais um geyser, é inacreditável. E isso não é o butano, isso é literalmente só o ar quente subindo e ele fica turbulento. Agora, quando olhamos para a pluma, está muito menos presente e isso é porque temos um calor maior na frente. É muito mais quente. Isso é incrível. E eu posso andar. Então eu posso manipular esse fluxo de ar quente agora? É. Então essa é a física na prática. Essa é a física visível. Aperta o spray e é muito turbulento. A incrível realidade invisível que a foto revela só pode ser fotografada em lugares como o laboratório de Gary. Mas forças semelhantes estão rodando em torno de nós a cada minuto, todos os dias, incluindo em nossos carros, onde eles transformam o ar em uma força mortal, derretem a borracha dos nossos pneus e fazem uma pista de corrida se transformar em um país das maravilhas iluminado, que você nunca percebeu que estava lá. Nós estamos fazendo a contagem das 40 coisas invisíveis mais incríveis aos seres humanos. E um lugar que o invisível nos pega pra valer é atrás do volante dos nossos carros. Então, que lugar melhor de descobrirmos esses segredos do que uma pista de corrida? Diandra! Matt! Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Então você literalmente escreveu o livro sobre a física da NASCAR? Escrevi. Então você poderá me explicar as forças invisíveis que esses carros enfrentam em alta velocidade? Não só vou explicar, como também vou deixar você experimentar em primeira mão. Oh, meu Deus, parece um terremoto. Vamos nessa. Lá? Cada vez que você entra em seu carro, você tem que lidar com uma força invisível que gerações de designers de carro têm lutado para dominar. É a posição 14 na nossa contagem regressiva, o oceano de ar. Qual você diria que é a principal força invisível que eles têm de enfrentar? Acho que a força invisível mais significativa é o ar. O ar é como a água, então imagine que um carro andando no ar é como se você estivesse andando na água. Você tem que tirar as moléculas de ar do caminho para ir em frente. Isso é uma coisa interessante. Eu nunca pensei no ar como um fluido. Ele é. Então, mesmo que eu esteja parado aqui, estou cercado por bilhões e bilhões de moléculas de ar. E eu posso movê-las. Agora mesmo eu movi bilhões de moléculas de ar. Moveu. Meu braço lento simplesmente tirou as moléculas de lado. Mas quando o carro de corrida luta para cortar o ar a 320 km por hora, as moléculas de ar batem contra ele. O carro mal consegue sair do caminho rápido o bastante. Então, como esses carros lidam com essa força Eles invisível? são projetados para se aproveitarem dessa força. Tudo tem que ser suave, pois o que queremos é que o ar passe pelo carro o mais suave possível. Então, os designers de carro usam túneis de vento para tornar o invisível visível. Fazedores de fumaça medem cada centímetro de um carro moderno à procura de qualquer coisa que interrompa o fluxo suave de ar. Em muitos dos modelos atuais, até o ângulo mais agudo é projetado para minimizar o arrasto invisível. É por isso que tantos carros de baixo consumo de combustível têm formas oblongas tão estranhas. Agora, e essa coisa aqui? O que é isso? Isso é chamado de divisor, e a finalidade do divisor é dar força dianteira para baixo no carro. Conforme as moléculas de ar batem na parte frontal do carro em alta velocidade, o divisor prende algumas delas acima dele. O poderoso vórtice cria uma zona de alta pressão que pressiona a frente do piloto para baixo. Sem ele, uma corrente fatal de ar acumula-se debaixo do carro, fazendo-o se levantar, o que é bom para aviões, mas potencialmente desastroso para carros.
Enquanto as moléculas passam para trás do carro, um aerofólio, que tem esse nome porque ele apara a perigosa corrente de ar, faz a mesma coisa, mas por um motivo invisível diferente. No caso de um aerofólio, quando o ar começa a vir no carro, ele passa muito rápido por cima do veículo. E quanto mais rápido o ar se move, menor é a pressão. Você quer ter pressão? Porque a pressão é uma força para baixo. Então, o divisor dá uma força dianteira para baixo. E o aerofólio faz isso na parte traseira. Isso empurra as rodas traseiras para o chão e, mais uma vez, forçar para baixo significa aderência. E aderência significa velocidade. Olha o pessoal aí de novo. Eu queria entrar nesse carro agora. Vamos lá. É fino, isso parece um macacão normal. Essa será a minha primeira vez em um carro de 700 HPs, que pode chegar a 320 km por hora. Ah, me desejem sorte. Eu te amo, mãe! Oh! Isso é demais, cara! Nossa! Nós estamos voando! Estou a 240. Mas essas voltas são incríveis. Enquanto o divisor e o aerofólio no meu carro de corrida exercem força para baixo e fazem os pneus aderirem à pista, uma nova força invisível entra em jogo. O fato de que, quando dirigimos, nós estamos navegando pela posição 13 de nossa contagem regressiva. O rio de borracha derretida. A 150, 180 graus, as moléculas dos pneus do carro se liquefazem e soltam uma gosma invisível de borracha derretida, de meio milésimo de centímetro de espessura. Esse rio pegajoso proporciona aderência que dá melhor tração ao carro, permitindo que ele vá mais rápido. Mas para proteger os motoristas dos efeitos do calor demasiado, as equipes dos pit stops de hoje usam câmeras infravermelhas como essa para monitorar seus carros. E essas câmeras abrem uma janela espetacular sobre o que de fato está acontecendo atrás do volante e sob o capô. O que nos leva à posição 12 da contagem regressiva: a dinâmica térmica da corrida. Tudo brilha em um padrão de calor que nunca vemos. Amarelo e vermelho são mais quentes. O azul está mais fresco. O calor intenso da estrutura irradia no solo abaixo, o iluminando. A pista em si brilha por causa do calor dos pneus que passam, em claro contraste com o azul fresco das arquibancadas. E a 37 graus Celsius, o calor do corpo das pessoas quase não tem registro, perto dos corpos dos carros muito mais quentes, que irradiam uma colcha de infravermelho. Esse motor superaquecido parece brilhar até o capô. E o mero toque de uma mão humana mais fria deixa uma breve impressão fantasmagórica em um pneu dianteiro quente. Isso foi incrível! Ah, meu Deus! E aí, como é que foi? Isso foi inacreditável, Blair. Essas são as forças invisíveis mais legais que eu já experimentei. Você foi bom. Ficamos orgulhosos. É bom. Então, o que está vendo aqui? Bom, esse é o infravermelho dos seus pneus depois que você sai da pista. Então estamos vendo a assinatura de calor dos pneus? Exatamente. Ah, estou vendo aqui que esse pneu é o mais quente. E é mesmo. Esse é o meu pneu traseiro direito. E o que significa? Bom, quando você está acelerando, talvez você tenha sentido que o carro vai de frente para trás. Claro. E quando vira para a esquerda, o carro se desloca da esquerda para a direita. Tá. E então, quando você acelera saindo de uma curva, você coloca muita força nesse pneu traseiro direito. Então, quando você sai da curva, o pneu traseiro direito vai esquentar mesmo. Se o pneu dianteiro esquerdo estivesse muito quente, isso diria que você estava brecando muito forte antes da curva. Nem pensar. Isso significa que eu estava dirigindo agressivamente. Prova científica de que eu sou um piloto ao volante de um carro. Me senti como um piloto de corridas ali. A humanidade demorou milhares de anos para desenvolver tecnologias que enxergam o invisível. Mas veja outros...